Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com você, com toda a tua família. Vamos à parte 2 do primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis. A partir do versículo 32 diz assim: Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo, ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele. O povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: Certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. E dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel,
que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo a espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Então, assim, Davi constituiu rei o seu filho Salomão, porque já o havia prometido a Batseba. E Adonias, que era o filho mais velho de Davi, que se autoproclamou rei, né, sabendo que Salomão havia sido constituído oficialmente rei em Israel, substituindo assim o seu pai Davi, Adonias, ele temeu por sua vida, né, porque Salomão agora era o rei, e como Adonias tinha se autoproclamado rei sem o consentimento do seu pai, ele teve medo de ser morto por Salomão, que agora era o rei. E aí foi para o altar e se pegou às pontas do altar, porque foi instituído que se alguém tivesse medo e se pegasse às pontas do altar, não seria morto. E assim Adonias o fez, e Salomão mandou buscá-lo e disse para Adonias: Vai para a tua casa. Amém? E assim termina esse capítulo 1 de 1 Reis. Deus abençoe você e toda a tua família.